Ó, não tenho certeza ainda se esse cenário tá funcionando. Ainda tô testando cenários na casa nova. Se você não sabe do que eu tô falando, tem vídeo aqui falando sobre o meu processo de mudança. Então, tô aqui sentada na minha mesa de jantar para falar sobre organização. Vou falar aqui sobre como eu me organizo na minha rotina de trabalho. E aí é importante eu falar um pouquinho sobre como é a minha rotina para você avaliar se essa organização faz sentido para você. Eu trabalho atualmente em uma startup e eu exerço uma função que não vale eu explicar aqui, porque eu levo 20 minutos para explicar o que eu faço. Mas o fato é que é uma função que eu preciso equilibrar muitos pratinhos ao mesmo tempo, sabe? Eu preciso olhar para muitas frentes, exige muita organização. E além disso, eu tenho muitas pequenas tarefas que vão aparecendo ao longo do meu dia. Tem tarefa que eu levo, sei lá, 20 minutos para fazer, 10 minutos, mas é uma coisa que eu não posso esquecer. Então eu tenho que administrar esse tanto de tarefa. E eu tenho trocentas reuniões por dia e eu saio de cada reunião com mais trocentas tarefas. Então, realmente assim, não dá para dar margem para esquecer de fazer as coisas, porque eu devo facilmente, agora vamos falar números mais objetivos do que trocentas. Eu devo facilmente sair, sei lá, com 10 novas tarefas por dia. Tô chutando, mas deve ser por aí. E aí vai de tarefas de 10 minutos a tarefas longas. E não posso esquecer de nenhuma delas. Eu tô dessa função há um pouco mais de 6 meses. E no início eu tive muita dificuldade de entender como organizar as prioridades, sabe? Como olhar aquele mundo de tarefa que obviamente não dá para ser feito em um dia só e entender o que eu precisava fazer. E acabava que eu perdia muito tempo nesse processo de escolher a próxima tarefa. Tem um nome para isso, que eu não vou lembrar aqui agora, mas, enfim, existe um nome para esse tempo que a gente perde, sabe? Esse tempo residual aí, que a gente perde só escolhendo o que fazer da próxima, né? No próximo momento. Enfim, você entendeu. E a gente acaba perdendo muito tempo com isso, gastando muita energia mental, inclusive, não é nem só uma questão de tempo, a gente fica muito mais cansado. E, e então eu tive que rever meu método de organização. Depois de muito teste, eu passei, sei lá, 2 meses fazendo testes diferentes. Depois de bastante teste, eu entendi um método que funciona para mim. Eu preciso de basicamente 3 materiais: um caderno, uma caneta e alguma coisa colorida, um lápis de cor, normalmente. Deixa eu pegar. Um caderno, atualmente eu estou usando esse aqui, mas pode ser qualquer caderno que você quiser. Uma caneta e alguma coisa colorida. Eu costumo usar lápis de cor, porque eu tenho um monte de lápis de cor aqui, né? Então vamos colocar isso para trabalhar. Obviamente você pode usar as firulas que você quiser também, né? Adesivo, fica à vontade. Quer fazer um negócio colorido? Pode, mas não precisa de mais do que isso. Na verdade, não precisa de mais que um caderno e uma caneta, mas enfim, o lápis ajuda. Coisa colorida ajuda. Tem um vídeo aqui no canal já falando sobre como eu faço essa organização do caderno, mas eu tava focando muito mais no sei lá, na dinâmica do caderno do que nas tarefas em si, sabe? Do que no método de organização. Se você quiser ver como eu organizo meu caderno, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards, tá bom? Mas aqui a gente vai falar sobre o método. Para fins de demonstração, eu vou usar o meu iPad, tá bom? Para fazer a organização, mas normalmente eu faço no caderno mesmo. Normalmente não, sempre. Muito bem, digamos então que esse aqui é um caderno aberto, tipo caderno, caderno aberto, ok? Então, temos aqui as 2 páginas. O que acontece quando a gente tem muitas tarefas? É aquilo que eu falei, a gente acaba perdendo muito tempo. Bom, isso acontecia comigo, pelo menos. A gente acaba perdendo muito tempo entendendo o que é prioridade, o que a gente precisa fazer. Então, eu separo o meu caderno em 2 partes. A primeira página é a que eu divido em dias da semana e a segunda é o que eu chamo de backlog. A primeira é onde eu faço a divisão com os dias da semana. E a segunda é o que eu chamo de backlog. Ok? E como isso funciona na prática? Toda e qualquer tarefa que eu recebo ao longo do meu dia vai para o backlog. Então, vamos supor que eu tenho aqui organizar X. Ah, gente, não vou ficar detalhando as tarefas, não, porque eu vou ter que explicar o que eu faço e aí eu vou ficar com preguiça. Então, organizar X, mandar mensagem pro fulano. Entendeu? Sei lá, responder e-mail, né? Ligar
para Beltrano. Enviar... Você entendeu? Essas aqui são as tarefas. Eu normalmente, inclusive, pego a minha caneta colorida, que no caso eu estou usando uma roxa, meu lápis colorido, e faço uma linha aqui, ó, no meio, para ter mais espaço para as tarefas. Muito bem. E aqui, do outro lado, eu faço a divisão por dias. Então, eu coloco assim, ó, segunda. Vocês me desculpem a letra feia, mas vai ser assim mesmo. E aí, qual que é a minha regra? Eu não posso ter mais de 4 tarefas prioritárias para aquele dia. Porque quando a gente tem muita tarefinha, uma coisa que acontece é que a gente começa a fazer um tanto de coisa que não estava planejada e chega no final do dia, a gente fez trocentas coisas, a gente está exausto, só que a gente não fez nada do que a gente planejava fazer e aí parece que a gente não fez nada. Você já sentiu isso? Então, toda vez que eu vou organizar a minha semana, eu organizo minha semana sempre pela segunda de manhã ou na sexta à noite. Eu faço o seguinte, eu olho o meu backlog da semana passada, ok? Da semana anterior, e vou entendendo quais dessas tarefas aqui eu consigo passar para a semana seguinte. E eu começo fazendo isso olhando quais dessas tarefas tem data para acontecer. Então vamos supor que esse organizar X aqui que estava na semana anterior, vai ter que ser outra tarefa, né? Porque senão vai ficar aparecendo que a gente vai fazer confusão. Vamos supor que na semana anterior a gente tinha aqui a tarefa organizar calendário, ok? Então, isso não foi feito na semana passada, porque o backlog é enorme, né? Acontece. Não foi feito na semana passada e o meu prazo para fazer isso é segunda-feira ou terça-feira. Então, eu vou colocar aqui na segunda-feira, tarefa da semana passada. Organizar calendário. Ok? E aí, eu só me permito colocar 4 tarefas por dia. Porque senão a gente termina o dia achando que não fez nada, a gente fica sobrecarregado, não dá pra ficar colocando muito mais. E aí tenho as tarefas que eu tenho que fazer todo dia mesmo e vou alocando as tarefas para cada dia da semana. Eu tenho algumas tarefas também pessoais, né, que não dizem respeito ao trabalho. Normalmente eu coloco nessa coluninha. Nossa senhora, que negócio mais feio. Nessa coluna aqui na lateral. Então, por exemplo, pagar aluguel é uma coisa que eu tenho que fazer e não diz respeito ao trabalho. Aí eu coloco nessa coluna aqui só para eu conseguir fazer uma separação, tá bom? Comprar varal. Fica mais fácil dar exemplo das tarefas que não tem a ver com o trabalho. Enfim, e é isso. Eu começo a semana normalmente já com umas 2, 3 tarefas alocadas assim em cada dia. Isso significa que eu tenho o quê? Espaço para mais 2 tarefas em cada dia, porque no máximo 4 tarefas, tá bom? Chega segunda-feira, já aparecem mais trocentas tarefas para eu fazer. E aí o que eu faço? Ou eu aloco elas num dia da semana, correto? Ou então, se todas as semanas, se todos os dias da semana já estão com 4 tarefas, eu passo ela para o nosso backlog. E o que eu faço com esse backlog? Se na segunda-feira já tem 4 tarefas, aí acaba as 4 tarefas, eu vou dormir? Não, eu faço o seguinte, eu tenho minhas 4 tarefas prioritárias. Essas 4 tarefas, eu tô fazendo confusão aqui para organizar, para explicar esse negócio, mas eu juro que faz sentido. Essas 4 tarefas prioritárias aqui me ajudam justamente a não ter que ficar decidindo dentro de uma lista enorme de tarefas o que eu preciso fazer. Se é segunda-feira, eu tenho essas 4 tarefas para fazer e não tem discussão, eu não tenho que ficar olhando o backlog, entendeu? Terminei essas 4 tarefas, que às vezes acontece, de eu terminar as 4 tarefas antes do dia acabar. Aí eu venho pro backlog. Entendeu? Ou então eu puxo alguma tarefa de terça-feira e na terça-feira eu vou ter mais tempo e eu vou puxar do backlog. Fez sentido? Com o meu lápis colorido, eu vou justamente riscando tudo que eu já fiz. Então aí, ó, ao longo da semana, minha agendinha vai ficando assim, entendeu? E realmente não tem muito segredo. Eu tenho as 4 tarefas que são prioridade. Acabou, eu venho pro backlog. E aí eu vou entendendo qual tarefa que precisa ser feita antes. Chega terça-feira, terminei as 4 tarefas, venho pro backlog e começo a fazer as outras. E aí, chega no final da sexta-feira, idealmente eu finalizei todas as tarefas prioritárias, ok? E pode acontecer de ter algumas tarefas no backlog que eu ainda preciso realizar. Se elas têm prazo, eu vou passar a página, né, organizar a semana seguinte
e já colocar essas tarefas no prazo. Então, vamos supor que essa tarefa aqui, ó, vamos supor que ela tem o prazo na terça-feira da semana que vem. Então, ela não precisava necessariamente ser feita essa semana, mas agora, na semana que vem, ela vai ter que ser feita, tudo bem? Aí eu vou fazer o quê? Na semana que vem, eu pego essa tarefa aqui, eu gosto de marcar, que eu tô passando ela para outra semana. Uso códigos do Bullet Journal mesmo, eu explico isso no vídeo que eu pus aqui nos cards. E aí, na semana seguinte, em vez dessa tarefa ir pro backlog, ela vai para terça-feira. Agora, talvez essa tarefa aqui, tarefa de cobrinha, talvez ela continue não tendo uma data específica para ser feita. Ela é só uma coisa que eu tenho que fazer em algum momento. Ela vai voltar pro backlog. Entendeu? Ela vai pro backlog da semana seguinte. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, em resumo, como que eu me organizo com muitas tarefas? Eu tenho 4 prioridades para cada dia e eu tenho meu backlog. Tarefas com data para serem concluídas são distribuídas de acordo com os dias. Tarefas que não têm data ou não são urgentes ou a data está muito longe vão para o meu backlog para eu não esquecer que elas existem. Acabou a semana, eu passo o olho em todas as tarefas, vejo o que não foi feito ainda e passo para a semana seguinte, fazendo a mesma distribuição, ou por dia ou para o backlog, dependendo do critério. É um método muito simples, talvez o meu vídeo tenha parecido um pouco confuso, mas eu juro que o método é simples e ele funciona perfeitamente para mim. Eu tô nele tem uns 4 meses e tô muito satisfeita com o funcionamento, porque ele me ajuda a não me perder no meio de 30 tarefas que aparecem num dia, porque não subestime, é muito fácil se perder no meio de 30 tarefas. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de se inscrever aqui no canal e me contar o que mais você gostaria de ver.